Bom, boa tarde a todos, a todas. Acho que agora estamos todos alimentados e podemos dar início ao nosso segundo momento aqui do evento. Eu gostaria de convidar as mulheres que estão ali no foyer, por gentileza, queiram se dirigir ao salão. Hein, Ana? Se as pessoas que receberão já estão aqui, viu? Ana.
Alguém está sentindo falta de um celular Samsung aí? Samsung preto, que tem uma criança linda na proteção de tela? Achamos. Pronto. Podemos, Cacilda, tá aqui esperando. Boa tarde, eu gostaria de pedir a todas que tomem assento para que nós possamos dar início. Recording in progress.
Muito bem, boa tarde a todos e todas. Novamente, sejam bem-vindas. Iremos agora retomar com o nosso painel de homenagens às auditoras fiscais que fundaram e participaram ativamente do Sindifisco Nacional e a apresentação da Comissão de Mulheres. Para compor mesa, convidamos Natália Ribeiro Nobre Saraiva, segunda vice-presidente do Sindifisco Nacional. Convidamos ainda Nori Celeste Sais de Ferreira, diretora de Defesa Profissional do Sindifisco Nacional. Convidamos Patrícia Fiore Cabral, diretora adjunta de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional. Convidamos Maria de Lourdes Nunes Carvalho, diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade do Sindifisco Nacional. E ainda Dejanira Freitas Braga, diretora suplente do Sindifisco Nacional. Uma salva de palmas, por gentileza. Sejam todas bem-vindas. Com a palavra, Nori Celeste. Natália? Muito bem. Passo a palavra, então, para Natália Nobre. Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, eu queria cumprimentar todas as colegas aqui presentes, todas que estão assistindo online também, dizer que hoje é um dia realmente importante, esse dia que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e espero que todas estejam tranquilas hoje para a gente iniciar esse momento, que é um momento muito importante, que é de nós resgatarmos a nossa história de luta. Então, nós tivemos o cuidado de reservar esse momento para homenagear todas que nos antecederam, todas que fazem parte da história do nosso sindicato, mas, na verdade, a homenagem é para todas as mulheres, todas que realmente fizeram a história, e algumas foram selecionadas aqui para receber uma homenagem direta, mas eu espero que as demais todas se sintam representadas nas que foram aqui selecionadas, porque o objetivo é realmente homenagear todas, lembrar da importância da mulher dentro do nosso sindicato, da importância da mulher dentro da nossa sociedade. E também passar um pouco sobre essa Comissão de Mulheres, que é uma iniciativa que veio prioritariamente aqui da Nori, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar a Nori pela iniciativa e pela busca de implementar isso. E é uma comissão que, com certeza, ela vai trazer muitos resultados positivos. Essa comissão está sendo criada agora para que a gente possa realmente pensar na pauta feminina dentro do sindicato. Então, olhar o sindicato não só com o olhar masculino, com o olhar genérico, mas também para que o sindicato possa ter um cuidado maior com as mulheres dentro da nossa casa. Tá? Então, vou passar a palavra para a Nori, para a gente começar esse momento de homenagens. Oi. Nós estamos aqui... nós somos as pessoas que estão aqui hoje pelo trabalho de várias que vieram antes. Uma coisa que é surpreendente é que muita gente não sabe que a nossa entidade é fruto da fusão de 2 sindicatos que tiveram como primeiros presidentes mulheres. Nós somos uma entidade que foi parida por mulheres. E isso é muito interessante e muito importante. E nós, partindo dessa ideia de reverenciar a nossa ancestralidade na luta sindical, de reverenciar quem construiu esse caminho, nós vamos assistir... É um projeto antigo meu, que eu queria muito. Quero ouvir essas 2 mulheres que foram as 2 primeiras presidentas. E a gente fez o vídeo e tivemos que condensá-los para apresentar aqui, porque nós não vamos ficar 4 horas, embora devêssemos, ouvindo-as aqui. Mas vai ficar disponível para todo mundo ouvir depois. Então, a gente vai apresentar agora os vídeos das 2 primeiras presidentes, a primeira presidente do Sindifisco, Maria Isabel Augusta Figueiredo de Almeida, que foi presidente do Sindifisco de 89 a 91 e presidente do Unafisco Nacional de 91 a 93. E vamos assistir
conjuntamente a Guilhermina Ferreira de Oliva, presidente do Sindifisp São Paulo, gestão 91 a 93, e presidente da FENAFISP, de 93 a 95. Tá? Eu fiquei muito feliz de conseguir trazer esses vídeos aqui, e a gente tem que reverenciar que são pessoas que foram importantíssimas na nossa luta. Tá? E nesse momento eu quero agradecer muito a colaboração e a importantíssima participação, só um pouquinho que o telefone faz isso com a gente, das jornalistas Sônia de Azevedo, da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, e da Alessandra Arnosti, da Delegacia Sindical de Santos. Muitíssimo obrigada, vocês também são parte desse maravilhoso vídeo que nós vamos assistir agora. Eu me dou muito valor, mas foi uma surpresa para mim ter sido eleita a primeira presidente. Por que razão? Porque não era questão de ser mulher, não. A questão de ser mulher é muito importante. Mas era a questão da gente conseguir conquistar, conseguir ultrapassar aquele momento inicial que estava tendo com o pessoal da Unafisco. E aí... E houve uma disputa com a outra chapa, né? Sim, e aí, porque sem razão, houve uma disputa com a outra chapa. E nós mesmo, entre nós, foi muito engraçado, porque nós estávamos lá na Unafisco de Brasília, e nós começamos a discutir, e nós tínhamos posições divergentes. Eu e mais duas pessoas, que no caso era a Alzenda de novo, a gente queria votar para ter um sindicato próprio. Olavo e mais um grupo achavam que a gente tinha que primeiro, não, vamos fazer esse conjunto, e a gente não, aí... De servidores, isso. E aí o argumento que eu usei foi, Olavo, eu estou vindo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não faço parte de direção, mas eu sou referência. E eu não vou chegar no Rio e dizer, olha, eu fui para Brasília para a gente fundar o sindicato, chegou lá, umas pessoas decidiram que não, que nós vamos nos juntar e vamos fazer daqui 2 anos. Não, nós vamos brigar. Se vamos ganhar, é outra história. E ganhamos. Nós pegamos as 10 regiões fiscais da Receita e nessas 10 regiões fiscais nós escolhemos 2 auditores dos mais tarimbados na parte de fiscalização. Mas assim, foi um corte mesmo de competência. E mandamos todas as cópias para eles, para cada um, para 2 em cada coisa, mandamos para todas as regiões. Quando eles terminavam, eles mandavam para nós, e aí nós marcamos uma reunião de todos em Brasília, e aí todo mundo debateu onde tinha dúvida, todo mundo corrigiu, conferiu. Acabou que o nosso trabalho estava limpíssimo, era de 20 pessoas da maior categoria, né? E aí, o que eu fiz? Vazou em Brasília, o Sindifisco vai fazer um relatório. Aí vieram atrás de mim, vários partidos, eu falei, vamos fazer, mas vamos entregar para todo mundo. No dia tal, estará embaixo da porta dos gabinetes a cópia dos relatórios para todo mundo no dia tal. E todo mundo chegando cedo, aquele negócio todo. Às 7 horas da manhã, nossos funcionários todos do Sindicato de Brasília saíram todos com segurança e cada um para um lugar, cada um os gabinetes de todo mundo. Quando chegou às 10 horas, que era hora 9 ou 10, que deram 10, da minha entrevista, lotado, imprensa, tumultuado, os parlamentares nos seus gabinetes lendo, e a imprensa, que é isso? Pergunta, acabou meio-dia a entrevista. Voltamos para o sindicato. Quando chegamos no sindicato, já tinham vários
telegramas e telefonemas dos parlamentares dizendo o seguinte: eu não ia assinar o pedido da CPI. Isso é agora, por causa do relatório de vocês, eu vou assinar. Kátia e eu tivemos a ideia de oferecer para todos os partidos, mas todos os partidos, uma consultoria nossa, que significaria o quê? Nós fizemos 250 perguntas e mandamos para todos os partidos. Quem tiver interesse, entre em contato conosco, que nós vamos fazer nós vamos fazer uma reunião contando eles explicando tudo. Na sala da CPI só podiam entrar 2 pessoas do nosso sindicato. Não, era restrito e a gente conseguiu, nós 2 entramos. Nós 2 entramos. Preocupadas com a réplica, claro, que a gente teria que fazer das perguntas. Fazer uma pergunta e ele respondia alguma coisa, o parlamentar não conhecia muito o assunto. Falei, e agora eu falo o quê? Então a gente estava ali para fazer perguntas na hora, para dar continuidade ao diálogo e ao interrogatório dos parlamentares como o PC faria. Não, aí me ligaram e eu falei, aceito sim. Aí ela perguntou, era a Adileia Frati, que era jornalista dele na época, perguntou se a gente vai falar sobre corrupção também. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E o Jô não queria. Por quê? Porque até então, e também depois, ele só tinha entrevistado gente de sindicato das centrais sindicais. Do Vicentinho. Paulinho da Força, Vicentinho, só a central sindical. Um sindicato assim como o nosso, sozinho, não. E ele disse isso para ela, não vamos, por que nós vamos chamar essa moça? Aí ele falou assim, a Adileia falou, olha, eu acho que você vai gostar. E agora a gente vai chamar assim, você não pode... Não queria. Aí eu cheguei. Aí ele chegou, estamos aqui com a Leoa da Receita, Maria Isabel Augusta Figueiredo, sim, Maria Isabel, meio um pouco agressiva até, sabe? Maria Isabel Augusta Figueiredo Mota de Almeida, que ela vem falar conosco um dia. Maria Isabel, primeira pergunta que eu vou fazer a você, não sei se eu deveria, não sei se vai te constranger, não sei o que. Eu falei, faça, e eu digo o que eu estou sentindo. Eu falei, eu quero saber o que você pensa. Quero saber se tem corrupção na Receita Federal. Falei, tem. Como tem corrupção no meio de apresentadores de televisão, como tem no meio de jornalistas, de médicos, de não sei o quê. Ele assim. E aí a Adileia no telefone, ou uma outra delas, não sei, uma delas no telefone. Gostou? Gostou? Eu te avisei, né? Bom, ele relaxou e a entrevista foi tão boa que normalmente elas duravam 12 minutos, 14, a minha durou 28. E me convidou para jantar depois, fomos jantar num restaurante bem típico lá de São Paulo. E aconteceu outro fato importante para nós, que nós estávamos combatendo violentamente o imposto único do Marcos Sintra. Já tínhamos chamado para coisa de combatendo violentamente. E o João me perguntou, por que você está combatendo tanto isso? Eu falei, por isso. É um erro, é porque você não entende do assunto e não tem nada de mal em entender, ele não tem que entender, né? Vocês não têm que entender, agora eu tenho, né? Aí, por isso que a gente é contra, porque sabemos que vai ser um desastre para o país e vai ser um desastre para o país se algum dia passar. Aí ele falou, vou pensar um pouco. No dia seguinte, ele me telefonou, era matéria paga, né? Ele estava recebendo. Falou, olha, cortei meu contrato, não vou defender mais o imposto. Queria lembrar que a Isabel, na época que foi muito boa para a Receita Federal, quando a gente teve como secretário da Receita o Osíris, já citado aqui por ela,
Lopes e Isabel, muito amiga do Osíris, e trabalhou na assessoria dele. E nessa época foi muito bom para a gente, porque acho que foi um momento que tivemos mais mulheres assumindo os postos assim, do alto escalão da Receita Federal, como superintendentes, delegadas, delegacias grandes. E foi muito, muito bacana. Eu queria que Isabel falasse como é que foi isso aí. Se ela teve alguma influência sobre essa questão das mulheres nesses cargos, né? Começamos a compor uma nova administração e claro que eu fiz todo o esforço para que fossem mais mulheres, mas sempre dentro daquele espírito. Ninguém foi nomeado por ser mulher. Todo mundo foi nomeado por ser muito competente e mulher. As duas coisas, não tem favor nenhum nessas nomeações. Deu muito certo e foi o período, eu acho que não teve outro período onde tivesse tantas mulheres nos cargos de superintendente, por exemplo, né? Eram sempre assim. E eu acho que essa questão de ser mulher tem maneiras de tratar, mas a responsabilidade maior disso eu considero que é nossa. O que é que eu diria para as mulheres quando a gente está falando desses trabalhos todos que nós fizemos, disso tudo que aconteceu, do respeito que conquistamos? Eu acho que basicamente, aí eu vou falar por mim, mas eu vejo isso em todas as minhas colegas, a nossa diretoria eram todas, foram sempre mulheres fortes. Fortes em que sentido? No sentido de não terem medo. Ou melhor dizendo, como eu ensinei para os meus filhos, no sentido de terem medo, mas enfrentá-lo. E porque nós não tem porquê. E nós enfrentamos muito machismo. Muito machismo na Receita. Era vergonhoso muitas vezes. Eu me lembro de um determinado... E eu fazia questão absoluta de marcar minha posição sempre. Me lembro da gente estar em reunião com um monte de gente que eu apresentei uma ideia e vi um daqueles chefes. Mas filhinha, eu falei, por favor, o senhor pode me chamar de novo do meu nome? Você ficou ofendida de chamar de filhinha? Claro, não sou sua filha e isso aqui não é uma casa. O senhor me trate com respeito. Se o senhor quiser que eu lhe chame de doutor, o senhor pode me chamar de doutora. Se o senhor não quiser, chamamos cada um pelo nome. Eu acho que a gente não pode ter medo. E não pode ter medo e tem que enfrentar, porque nós enfrentamos pressão para ceder, para fazer coisas erradas. A pressão para ter que ficar num setor X em vez do setor Y. E muito essa coisa de nos considerar menos do que os homens. Eu não me considero. Eu não quero que nenhuma mulher se considere menor do que qualquer homem. Por mais brilhante e inteligente que ele seja, há de ter um ponto em que eu sou mais preparada e o outro em que ele é mais preparado, mas não como uma coisa genérica, assim. E é isso que eu desejo que aconteça nesse dia que nós estamos comemorando. Fico muito feliz de ter sido convidada, a Nori me comunicou gostaria de fazer uma homenagem às mulheres, e eu me sinto muito feliz de estar representando todas as mulheres do nosso sindicato, e desejo a todos muito bom dia, que corra tudo muito bem. Sindical, eu fui levada pelas mãos do colega Éden, que era o presidente da associação de São Paulo, e o Éden é que teve a ideia de passar um abaixo-assinado e pedir de contribuições já de cada um, né, porque é outra história. Você sem recurso
econômica você não anda, não consegue trocar passo. E o Éden teve essa sabedoria e criou esse abaixo-assinado. Aí os colegas foram assinando aquele coisa e se prontificando a autorizar o desconto mensal no seu elite, né, no seu contra-cheque. E assim eu fui entrando. E aí veio uma ordem da associação, que era para a gente criar um sindicato nacional, um sindicato estadual, antes que outra categoria tomasse o nosso sindicato, né? A nossa cadeira, né? No movimento sindical. E aí eu fui para São Paulo, para a Assembleia que ia decidir, e fiz um discurso lá bem crítico ao nosso presidente, né? Da Associação Nacional, e ao então diretor nacional da fiscalização, que seria para a Receita seria o secretário da Receita, né? Cargo semelhante. E aí me ligaram lá da FIP dizendo que o meu discurso tinha sido muito pesado, sei lá, tudo criticando. Sei lá, meu discurso não me pertence mais, eu já soltei, ele está solto, ele pertence aos colegas que eu dirigi. Você fala com cada um deles e pede para que seja reformulado. Eu não vou reformular nada. O que eu falei está falado, e foi assim que começou a tocar a organização do sindicato estadual, Sindifisc SP. Isso foi uma discussão que demorou um certo tempo e que foi bem difícil, mas foi feita, foi realizada. Uma discussão de como se organizar, né? Por exemplo, tinha quem defendesse que devia ser uma coisa só, como era a minha posição, e outros não quiseram que houvesse essa quebra de organização federativa, né? Federação com sindicatos. Eu defendia a entidade sindical única com a Maria Isabel. Então, eu defendia em São Paulo a posição da Maria Isabel, do Sindicato Nacional, como depois veio a ser, né? Porque a federação fragiliza um pouco, né? Exatamente por causa disso. Cada estado faz a sua discussão, traça o seu caminho a percorrer e às vezes conflita, né? Situações assim de você ir para a Assembleia, por exemplo, defender uma posição fechada pela categoria que discutiu, e chegar lá, cada um traça a sua direção, e os próprios agentes, né, políticos, deputados, senadores, será, abordados, reclamavam. Cada um que vem aqui, um chega pedindo isso, o outro chega pedindo aquilo, entendeu? Quer dizer, havia uma discordância de pleitos. Era muito, muito, muito complicado isso, muito complicado. Boa pergunta essa. Sem dúvida, sem dúvida. Porque não foi um movimento federativo, né? Foi um movimento, assim,
consciência de que nós tínhamos conquistado o direito de exercer o direito de sindicalização. Esse foi o grande ganho das mulheres, né, que as mulheres tiveram para poder disputar a direção política do movimento sindical. Foi o direito de sindicalização que nós não tínhamos. A gente não sabia o que era sindicato, o que era movimento sindical, o que é isso que eu estou dizendo. Tinham colegas que vinham dizer que nós chegávamos para dividir a categoria, e não era isso. Depois aí vários foram se conscientizando que nós não chegamos para isso, nós viemos com outra proposta. Então, e a nossa proposta foi essa, de as mulheres cada vez mais se prontificarem a participar. Eu não posso dizer que sofri preconceito por ser mulher. Não senti isso. Eu tive preconceito, senti preconceito assim pelo que eu estava representando, entendeu? Eu estava mexendo em muitos poderes, né? Poderes diversos. Então, eu não posso dizer que eram preconceitos por ser mulher. Não, isso nunca ocorreu. Ocorreu assim, de dizer que nós estávamos vindo para acabar com a categoria, que a gente queria acabar com... se apossar do cargo, sei lá, do que o pessoal pensava. E foi difícil promover a mudança desse pensamento, né? Até que os colegas começaram a dar valor às coisas que a gente conseguia vencer, né? Ações judiciais que a gente conseguiu acompanhar com um advogado próprio, que nós contratamos. Então, não foi fácil, não foi fácil. A realização do Congresso Nacional numa categoria assim dispersa como era a nossa, não foi fácil. Foi uma coisa, foi um feito magnânimo. O cargo público, de maneira geral, ele tem esse sentido de concluir, de dar vazão a um direito social, né? A um direito público. Isso só se realiza se tiver na execução dessas tarefas, desses recursos públicos, pessoas decentes e pessoas competentes, e como nós temos atualmente. Entrou uma fase que eu não peguei, graças a Deus. Eu não sou muito chegada ao virtual, né? Eu tenho, mas eu já sou de outra geração, eu não tenho que palpitar, eu acho. Mas eu acho assim, o que não pode se perder é o valor do cargo público, né? O que ele significa para o cidadão.
o que um agente público significa para o cidadão. Não é só o salário dele que é pago pelo cidadão, não é isso. É o que ele significa de benfeitorias ou recursos bem aplicados, né? A gente ter a confiança de que aqueles recursos vão ter a aplicação adequada. É só com um cargo público muito bem ocupado. Eu daria uma palavra assim de mobilização permanente e participação. Participação, não deixe de participar, não se recolha, né? Porque o servidor, às vezes, é um trabalho meio solitário, ele tem esse veso de se resguardar, né? Querer se proteger. Bobagem, entendeu? O cargo público é um cargo mesmo de difícil escolha, né? Mas quem fez a escolha sabe por que fez. E para ser agente público. Eu acho que a gente tem que perseverar. Tem que não deixe o seu líder no exercício público sozinho. Apareça nas chamadas, né? Nas assembleias, nas reuniões, nos atos que são chamados. Tudo tem um sentido, gente. Tudo tem um sentido. Só um momentinho, eu tinha esquecido. Elas receberam em casa uma homenagem, já devem ter recebido, estão nos assistindo, e elas receberão essa homenagem singela que faremos a seguir pelo correio, como todas que não puderam estar aqui hoje, receberão também pelo correio as suas homenagens. Muito bem, neste momento faremos a entrega de homenagens e, consecutivamente, a homenageada terá de 2 a 3 minutos para suas considerações e agradecimentos. Então, para que fique mais claro, nós faremos o chamamento, fará sua foto oficial e, em seguida, terá de 2 a 3 minutos para suas considerações e agradecimentos. Para proceder com a entrega de homenagens, convidamos à frente da mesa Natália Ribeiro Nobre Saraiva. Receberá das mãos de Natália Nobre, Nélia Cruvinel Rezende. Uma foto oficial. Muito obrigada. Agradeço os vídeos também, que eu não me senti tão arcaica assim, né? Porque eu sou do tempo delas, né? Bom, na verdade, eu entrei no Congresso para trabalhar em 82. Eu só entrei em 84, porque eu sou do concurso de 80, foi uma briga muito longa. E depois, quando em 84 eu entrei na Receita Federal, em 85 eu já participei em Fortaleza de um conselho deliberativo, que hoje é o CDS, né? Então, quer dizer, faz tempo demais que eu estou por aqui, né? E, verdadeiramente, eu sempre gostei desse trabalho. Não só do trabalho parlamentar, mas hoje, principalmente, do trabalho
junto dos colegas. É tão agradável você chegar, um colega te telefonar, pedir informação, você procurar a informação, passar para ele. É muito importante, sabe? Principalmente dos mais antigos, a coisa mais importante que tem é ser bem tratado por nós. A Isabel falou, na época, Osíris. Foi só nessa época que as mulheres tiveram vez, nunca mais. Eu fiz uma pequena pesquisa, não na Receita toda, mas só entre superintendências e delegacias, e constatei que nós temos 10 superintendências, uma mulher superintendente, os 9 outros homens. Nós temos mais ou menos, Márcia, nós temos mais ou menos 68 delegacias da Receita Federal. Nós temos 7 mulheres delegadas, né? 2 no Norte, 2 no Sul, mais ou menos assim, mas pouquíssimas. E DRJ, nós temos 8 DRJs e 2 mulheres. Mas não fica só aí não, gente. E o nosso sindicato? Nós temos 82 DS. Sabe quantas diretoras, são presidentes, são mulheres? 5. Né? E na nossa diretoria? A Nori me informou aqui. Sindifisco, 28 cargos de diretoria. 6 mulheres. 5 mulheres. As 5 presentes. O Nafisco, 22 cargos de diretoria. 4 mulheres. Anfip, melhorou um pouquinho. 16 mulheres, 16 cargos e são 6 mulheres. Então, nós não estamos ruins, não é só na Receita Federal, não. Nós estamos em todos os lugares e nós precisamos muito tomar o nosso lugar, gente. E eu queria, se você me permitir, dizer que tem gente aqui também dentro, que eu conheço há séculos, né, que faz com que o nosso trabalho aconteça. Por exemplo, essa turma de eventos, Darcila, Conceição, Ana Maria e muitas outras, nos ajudaram a vida inteira, em homenagem a ela. Muito bem, nós parabenizamos a senhora Nélia Crovinel. Para receber a homenagem, convidamos Nori Celeste Sais Ferreira. Tem critério, mas eu quero dizer que eu estou aqui. A primeira vez que eu vim para o sindicato, eu vim para uma plenária de servidores públicos em 96. E a Ivone e o Nelson me convidaram para permanecer aquela semana. De lá para cá, eu acho que eu fiquei 1 ano sem estar na estrutura do sindicato. 1 ou 2. Então, porque é uma coisa que faz bem para a gente. Quem gosta de lutar e encontra um espaço de luta. E eu quero convidar todas que participem, é o que disse a Nélia. Nós precisamos de mais mulheres nessa luta. Não tem fim. Lamentavelmente, a gente gostaria que um dia pudesse dizer: Deus não precisa mais lutar, está tudo igual. Eu não acredito que se consiga rapidamente. Né? De qualquer maneira, é um prazer enorme estar junto de tantas companheiras, de tantas batalhas. Nós representamos diferentes correntes sindicais, mas nós temos uma coisa que nos une. A gente luta pelo melhor para todos. E isso é muito importante. E a gente tem que agora encontrar mais uma coisa que nos une. O melhor para todos e para todas. Né? Então é isso. Muito obrigada. Doutora Nori Celeste, eu peço à senhora que, por gentileza, permaneça. Natália Nobre, por favor, tome assento à mesa. Bom, então, Nori Celeste fará a entrega de homenagem a Dejanira Freitas Braga. Por favor, senhora Dejanira.
claro que estou emocionada. Receber um troféu desses e de quem organizou esse evento, que mexe com a nossa emoção, lógico. Então, tenho muito a agradecer e eu quero comentar alguma coisa a respeito da Guilhermina, que se eu estou aqui até hoje, como diz a né, tem a ver com a Guilhermina. O exemplo dela, na época lá que a gente só ia em assembleia, participava de alguma plenária, só que você começa a notar a emoção daquela pessoa, aquela luta. E tem outra pessoa que está aqui, Lourdinha, que também tem muito a ver de eu estar participando até hoje disso, porque elas demonstravam muito conhecimento, muita força, aquela luta, principalmente, que nós somos oriundos da Previdência, principalmente em defesa da Previdência. Isso mexe com a gente, porque mesmo aposentado, a gente continua servidor público. E o que a Guilhermina comentou ali, é a alma de servidor público. Você tem que continuar, mesmo aposentado, continuar a defender o serviço público. Nós precisamos, a nossa sociedade precisa do serviço público. Então, eu convido a quem ainda não participou de entidade, de sindical, ou local, ou mesmo na nacional, participem. Você vai se sentir, como disse a Nori, você vai se sentir forte, porque está fazendo uma luta digna, uma luta que não é só por nós, não é só por causa do meu salário, por minhas necessidades, não, é muito maior. Se você defender o serviço público, você está defendendo a sociedade brasileira. Então, era isso que eu queria dizer, e agradeço a vocês todos. Obrigada, hein? Muito obrigada, senhora Dejanira. Receberá a homenagem agora Rita de Cássia Alves Dias. Gente, é uma honra para mim receber essa homenagem. Eu nem esperava mais, porque eu nem esperava essa homenagem incrível. E está sendo uma honra tão grande participar desse evento, que está me dando muito mais força, muito mais energia estar aqui. Que eu parei, eu aposentei, vai fazer agora 5 anos, e realmente eu dei uma parada no movimento. Eu, sinceramente, a gente até... minha energia tinha até baixado. Depois desse evento tão maravilhoso, que eu comecei há tempo com a Lourdinha, que é uma guerreira, uma grande guerreira, que eu comecei na Previdência, que eu vim da Previdência com uma grande honra, que eu amo a Previdência, com a Dejanira e a Lourdinha. Eu fui presidente na época da fusão de 2007 a 2009, que foi uma grande luta que nós tivemos, né, Cândida? Também uma excelente luta que nós ganhamos naquela época, me lembro muito bem, uma luta maravilhosa, e eu gostaria até de, depois dessa energia tão boa das mulheres aqui, continuar, ver se agora eu continuo com vocês nessa luta maravilhosa. Ouvi tantos depoimentos maravilhosos aqui hoje, e muita energia boa, e agradeço de coração e parabenizar essas mulheres maravilhosas que iniciaram esse movimento e que continuarão eternamente. Parabéns a todas nós. Obrigada. Muito bem, gostaria de... Para proceder com a entrega de homenagens, convido à frente Patrícia Fiore. Para receber homenagem, convido Cátia da Silva Bezerra. Foi primeira presidente, da Delegacia Sindical de Brasília.
curiosa para saber o que era isso aqui. Eu achei, sei lá, Batman, tudo preto. Gente, obrigada, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Nori, e toda a Comissão das Mulheres que está sendo criada. Obrigada por essa homenagem. Acho que depois da criação do sindicato, eu fui a única, que se tiver alguém de Brasília que puder confirmar, a única presidente mulher da DS Brasília. Está ali, tem quem pode confirmar. Então, assim, isso não é orgulho nenhum dizer isso, né? Porque quantos anos, né, da criação do sindicato? Sei lá, 30, não sei, por aí, até mais. E só eu consegui, né, alçar esse cargo de presidente de Brasília, da DS Brasília. A minha militância em sindicato começou aqui em Brasília, mas desde antes da fundação do sindicato, ainda quando era Unafisco, associação, eu morava em São Luís, que foi para lá que eu fui nomeada, na Receita Federal, e desde lá eu já comecei a militar, mesmo fora das instâncias sindicais. Era Unafisco, mas a gente estava sempre já na luta desde cedo. Então, outro dia eu descobri, conversando com um colega lá de São Luís, da época de São Luís, que eu tinha sido uma comissão de representação da Unafisco sindical lá da 3ª região, no caso em São Luís. Eu nem me lembrava disso. Depois vim para Brasília e participei da 2ª gestão do Sindicato Nacional, quando Maria Isabel presidente. E depois de ter saído do Sindicato Nacional, aí que eu fui para Brasília. E depois participei de outras gestões em outras cidades para onde eu me mudei. Atualmente eu estou no Rio de Janeiro, e é um lugar que tem uma tradição de luta, né? O Rio. As pessoas são muito engajadas, muito mobilizadas, e isso me deixa muito orgulhosa de fazer parte dessa história também no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos lá. Então, é isso. Queria agradecer, queria dizer também que hoje o que eu vejo, o sindicato está um ambiente muito hostil, e isso por conta das redes sociais, eu não sei, porque antes, quando não tinha, não era assim, eu não sentia que era assim, e isso afasta muitas mulheres para querer participar da vida sindical, porque a gente pensa 10 vezes antes de querer assumir alguma coisa, para ter que ficar ouvindo uma opção de xingamento, né? As pessoas hoje que estão aposentadas estão sendo crucificadas, e a gente não tem o reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez. Então, eu sempre reconheci as pessoas que estavam na Receita muito antes de mim, eu sempre respeitei. No sindicato nem se fala, e eu acho que a gente tem que passar essa mensagem. Esse ambiente está muito hostil, então a gente precisa mudar essa situação, a gente precisa mudar esse ambiente. E não é se afastando do sindicato, a gente precisa mudar dentro das delegacias sindicais, dentro do Sindicato Nacional. Senão a gente não vai conseguir mudar essa realidade triste que está hoje acontecendo no nosso sindicato. Gente, obrigada de todo o coração. Convidamos agora para receber homenagem Fátima Maria Gondim Bezerra Farias. Foi primeira vice-presidente do Unafisco Sindical. Oi, gente. Eu quero dizer, para mim é uma honra. Eu estou aqui representando, e aí eu vou aproveitar e colocar todos que não estão aqui presentes da minha DS Ceará, aguerridíssima, lugar de mulheres lutadoras, e repartir essa homenagem com Liduína Ribeiro, nossa grande presidente da DS Ceará, uma pessoa que nós sentimos falta até hoje, apesar dela não estar mais participando conosco, foi acometida de uma doença, não é? Está afastada, mas ela faz uma falta tremenda. E é uma pessoa que sempre ajudou muito na Nacional. Eu não fazia parte da delegacia sindical, não fazia parte de Sindifisco, e entrei em 82 na Receita. E acompanhei tudo isso que a Maria Isabel falou, acompanhei a Constituinte,
Via Núzia, que é outra pessoa que eu quero homenagear aqui, Núzia Aguiar, né? Temos colocar aqui o nome da Ivone, que está lá. Temos são tantas, as colegas que também vieram da Previdência, temos várias, né? Lugar da nossa vice-presidente, nossa nobre, né? Natália, e da Zazá. Nossa DS, né, Zazá? Essa é a minha DEM. E dizer o seguinte, quando eu comecei, eu vi essa movimentação, a Núzia vinha do Congresso Nacional, na Constituinte, e eu achei aquilo tão empolgante, né? E começou aquela luta para ver quem, do acesso da aduana, se lembra? Grande confusão que a Receita não tinha a prioridade, né? E conseguiu na Constituinte. E a Núzia trazia aquelas informações, o Alberto Amadei também ia. E eu fiquei animada, né? Mas nunca fui de sindicato. Acabei indo para o sindicato pelo lado técnico, né? Para discutir reforma tributária. Começou assim a RAV, que é a Maria Isabel. Eu era da comissão do Sindifisco para tentar destruir aquele modelo de RAV que não nos... E nesse negócio eu acabei indo para o sindicato, né? Vim pelo técnico e acabei no político. Porque, claro, eu sempre tive essa veia do serviço público, da importância do serviço público, e o que me dignificava como pessoa era muito importante que a minha carreira fosse digna. Eu tinha muito essa questão de fazer um trabalho bom para a sociedade, porque eu não admitia que eu tivesse estudado a vida toda para chegar num órgão e fazer mal à sociedade. Aquilo me indignava profundamente. Eu acho que eu acabei vindo para o sindicato e foi um lugar importantíssimo na minha vida. Eu seria outra pessoa se eu não tivesse sido sindicalista. Tenho uma honra enorme, digo, dá vontade de estar no meu currículo, ex-sindicalista, sempre. Agora voltei para a DS Ceará, né? Depois de 20 anos, eu acho que... Mas nunca totalmente afastada, porque a gente sempre estava na reforma tributária solidária, né? Que acabamos participando. E está sempre na questão tributária. Eu queria dizer que esse empoderamento feminino, vamos dizer assim, eu devo muito ao sindicato. As coisas que eu fiz, as portas que eu bati. Eu me lembro que na reunião da RAV, eles me cortaram da reunião, eu entrei, sentei lá e disse, eu vou ficar. E o coordenador disse, e eles dizendo, né, era o Baldez, eu me lembro que era o Evaldo Baldez, e tinha um coordenador que eu não lembro, agora foi secretário de São Paulo da Fazenda. Ele dizia, não, mas vai tirar ela, não pode, só vem, vai lá tirar ela, se você conseguir. E fiquei a reunião todinha, sem direito a voto, mas tinha direito a voz, né? Quando que eu faria isso se eu não estivesse me sentindo representando tantas pessoas? E aquilo foi me dando o quê? Força, né? Fui sentindo que eu tinha força e aquilo foi fundamental para depois eu entrar no sindicato. Também do Osíris, né, que eu lembro, eu sempre teve um secretário, porque eu não fui uma delegada, mas eu era delegada substituta de uma das mulheres que o Osíris escolheu. E a gente teve muita oportunidade de conversar lá em Fortaleza. Ele falava muito a Maria Isabel. Eu me lembro bem. E ele dizia, eu quero mulheres, porque mulheres tomam esses cargos como grandes desafios. São muito responsáveis, ele dizia. Tem um encantamento pelo desafio. Então é isso, eu acho que o sindicato para mim é fonte de esperança, né? E dignifica a minha vida. Né? Então quero convidar, acho que às vezes as colegas dizem, mas é tão difícil chegar nesse ponto. Ninguém começa desse jeito, né? Pelo amor de Deus, eu via a Maria Isabel falando, eu ficava assim. Kátia também era uma deusa para mim, né? Ficava assim, olha, Kátia, e ela foi minha aluna. Sou professora dela no curso de formação de auditor, né? Mas assim, ela já estava na minha frente no sindicato. Porque o primeiro CONAF, em Atibaia, eu era só olheira ali, né? E fiquei impressionada, gostei muito. Eu acho que a minha vida na Receita seria outra sem o sindicato. Acho que todos nós, né? O sindicato é importantíssimo, é um lugar de luta e que dá dignidade, que é fonte de esperança. Eu quero deixar essa mensagem. E muito obrigada pela homenagem e quero parabenizar também as Ana Rosa, as Anas todas do sindicato, Conceição, né, Darcila, todas as mulheres. Lá no Ceará, nossa Francimeire está nos ouvindo, né? Francimeire, a Francimeire é a chefona, tá? Todo mundo trabalhando. Então é isso, gente.
E para os novos, se tiver alguém novo aqui, Marielle, venham, porque é muito bom também a luta coletiva, né? É uma fonte de energia tremenda, né? Não, na vida da gente. Obrigada pela... Sim, e a outra... Hein, Dadá, Lalá. Lalá, Sinhá e Francineide. A Francineide disse que me viu de pequena, ó. Mas é isso. E obrigada, foi uma honra. Adorei a comissão, né? Que a gente já esperava tanto tempo. Vamos lá. Obrigada. Convido Patrícia Fiore a tomar assento novamente à mesa. Para proceder com a entrega de homenagens, convidamos Dejanira Freitas. Para proceder com a entrega de homenagem. Aproveitar meu errinho aqui para agradecer a Érica. Trabalhou tanto e não lembrarem de ti é um horror. Muito obrigada, Érica. Para receber homenagem, convido aqui ela que foi presidente da Anfip, senhora Assunta de Ideia Bergamasco. Bom, boa tarde. Eu estou emocionada, assim, feliz de receber do Sindifisco Nacional essa homenagem. Mas, para quem não me conhece, a minha trajetória não começou na associação, começou no sindicato, em São Paulo, justamente na época que a Guilhermina era federal, e nós éramos do Sindicato Nacional, estadual, na gestão 93, 95, em São Paulo. Então, a minha vida, o meu apego, o meu amor à nossa carreira, começou primeiro, naturalmente, com o serviço público, mas principalmente com a linha sindical, porque nós somos de um período em que as nossas associações eram fortes, atuantes, porque não tínhamos condições de ter sindicato legalmente. Assim que tivemos, nós que éramos jovens, nós queríamos o quê? Nós queríamos uma carreira forte, atuante, e nós víamos que poderíamos fazer isso. Porque nós éramos, e a gente tinha um orgulho, uma certa vontade de falar, por que nós somos do IAPAS e temos o pessoal da Receita? Nós somos todos do grupo TAF 600, né? Somos todos iguais. Vamos juntar para a gente ter uma carreira forte, atuante. Mas nas nossas associações a gente não tinha esse espaço para discutir essa unificação que era fundamental para nós. Então, nós estamos nessa luta desde 89, e eu tenho o maior orgulho de ter participado de uma comissão que levamos a uma convenção da Anfip o nosso projeto de unificação, porque não bastava a linha sindical querer uma carreira forte, nós precisávamos disseminar e demonstrar a nossa importância, a importância disso. Então, em 2000, nós levamos numa convenção da Anfip, daquelas pessoas que eu falava, quando eu crescer, eu quero ser uma delas. E aprovamos a nossa unificação. E de lá nós começamos a lutar muito. Por quê? E o nosso lema sempre foi, a união é a melhor receita. E nós usamos isso. Usamos isso até que em 2005 tivemos um baque, perdemos a medida provisória. E eu lembro da nossa colega do Ceará, que ela estava, naquela época, ela estava do outro lado, de não querer a unificação, e a gente queria. E um dia
que maravilha que nós estamos aqui no mesmo ambiente, na mesma sala, e dizer, olha, a união é a melhor receita. E o feito maior para pessoal foi eu ter sido eleita a primeira presidente da Anfip, 2007, 2009, porque nós sempre quisemos trabalhar junto com todas as demais entidades representativas. E com o Sindifisco fizemos um trabalho belíssimo, unificado, maravilhoso, que redundou no nosso subsídio, gente. Foi conquista de 2007, 2009, né, Nélia? Conseguimos o nosso subsídio. E a vida continua. Participei das DSs, né? Participei, tive a honra de participar também de uma DEM, uma única DEM, o que me enche de orgulho e me deixa muito emocionada de receber hoje isto. Isso para nós, e eu dedico isso a todas as nossas amigas, as nossas colegas, a todas as nossas pioneiras, a Guilhermina, a nossa eterna guerreira, e a todas as colegas que abriram o nosso caminho, principalmente, inclusive no serviço público, as primeiras que prestaram serviço e foram aprovadas para serem auditoras. Hoje nós somos todas auditoras fiscais, agradeço muito isso, e eu não posso deixar de agradecer ao meu querido Estado de São Paulo, que sempre me apoiou. Além de me apoiar, me acolheu, porque eu sou uma imigrante, vim ao Brasil com 5 anos, eu sou cidadã brasileira por opção. Maravilha de país que nos acolheu, e isto vai também para minha mãe e meu pai, que foram além do seu tempo de vir para o Brasil, numa época, em 1955, numa época difícil, e me ensinaram que as mulheres têm que ser independentes, têm que ir à luta, porque o mundo não é carinhoso e caridoso com as mulheres, como é com os meninos. Então, muito obrigada, gente. Estou muito emocionada para todos vocês. Para receber a homenagem, convidamos ela que foi presidente do Sindifisp Maranhão, Maria de Lourdes Nunes Carvalho. O destaque é porque nós éramos um sindicato que tinha 14 sindicatos juridicamente estruturados e os demais estados do país como delegacias sindicais. Desses 14 sindicatos, na ocasião da fusão, 6 eram dirigidos por mulheres. Aqui está a nossa querida Cândida de Pernambuco, que era presidente do Sindifisp Pernambuco, que assinou junto ao Unafisco sindical o termo de fusão, porque nós éramos entidade de 2º grau, modelo federativo, e cada sindicato estadual foi que fez a fusão com o Unafisco sindical. A Dejanira, que era presidente do Sindifisp Paraná, eu, Sindifisp Maranhão, a Nelly em São Paulo, presidente do Sindifisp São Paulo, e a Cristina Taveira, lá no Rio, tinha de Santa Catarina, que não estou lembrando o nome, a Ritinha, do Sindifiscal, que foi a última presidente aqui do sindicato do DF. A minha história de vida começou quando ainda não tínhamos direito ao movimento sindical. Eu entrei, portanto, foi pela Previdência, e quando eu cheguei na Previdência, só tinha Anfip, e nunca na existência da Anfip tinha tido nenhuma mulher.
Então, na gestão de 1985, 86, depois 87, 88 e 89, 91, eu estive na direção da Anfip como primeira mulher. Depois, em seguida, entraram mais e passaram quase 2 décadas para a Assunta chegar a ser a primeira presidente. Foi muito tempo para chegarmos. Mas o que eu quero dizer é que isso não deve ser motivo de desestímulo, porque eu estive na luta da Constituinte para colocar a Previdência na Constituição, tanto no financiamento como garantia de salários mínimos. E foi emocionante ver o artigo 194, 195, o artigo da Seguridade Social, com fontes de financiamento para os trabalhadores rurais que eram excluídos pelo grande capital latifundiário, que não tinha direito à previsão legal. Foi preciso ter as guerras do Araguaia para o pessoal preferir trabalhar na guerrilha do que ir para a previdência, para o campo sem direitos, e isso fez começar a construir. Mas isso não tinha garantia de salários. Assim como a questão da paridade. Me lembro muito, em memória da nossa amiga Benedita, que era oriunda da ex-Receita, que a coisa que ela mais desejava era ver, eu conheci ela no processo de reforma da Previdência, e que ela disse que ela, na Constituição de 88, ela precisava pedir ajuda para comprar remédios com os colegas, porque não havia paridade, não havia integralidade, não havia muitas coisas. E mulheres de lutas lutam. Não vamos parar de lutar. Senhora Maria de Lourdes pode permanecer aqui na frente para poder proceder com as demais entregas. E para receber, convidamos ela que foi presidente do Sindifisp Pernambuco e primeira vice-presidente do Sindifisco Nacional, senhora Maria Cândida Capozoli de Carvalho. Eu sou pura emoção, minha gente. Se vocês sentirem minha voz trêmula, é pura emoção. Primeiro, agradecer, me sinto muito honrada pelo convite feito por Nori, não é? Eu estava no interior de Pernambuco e ela com dificuldade de fazer contato comigo, mas de última hora deu tudo certo, né? E agradecer ao Sindifisco Nacional por essa bela homenagem a nós todas mulheres, não é? Eu quero dizer a vocês, contar um pouquinho da minha história. Minha história começou, e eu quero homenagear a minha avó, de quem herdei o nome. Minha avó Maria Cândida foi uma mulher de muita coragem. E o arquétipo familiar, eu nasci com essa missão de ser igual à minha avó, de ter muita coragem. E mamãe dizia assim, olha, casamento não define mulher nenhuma, porque naquela época as mulheres ainda casavam e se sentiam importantes por estarem casadas. E aí eu cresci com essa imagem da minha avó Maria Cândida, uma mulher de coragem. E às vezes nos momentos mais difíceis da minha vida me lembrava disso. Da minha avó que eu não conheci, porque ela morreu antes de eu nascer. Mas eu tinha essa missão. Ai, gente... Minha vida sindical começou na era Collor, com a disponibilidade dos servidores públicos. Eu era delegada sindical nessa época e lutei muito
E achava eu que estaria na lista, a famigerada lista que saiu lá no mural, eu era funcionária da Sudene nessa época. E apesar de ser delegada sindical do era o Sindicep-PE, eu não entrei na lista. Entrou uma outra Maria Cândida, que eu acho que Maria Cândida Castelo Branco, que era secretária executiva lá da superintendência, e eu disse, meu Deus, essa nunca participou de movimento nenhum, coitada, eu acho que confundiram comigo. E eu saí da lista, e ela entrou, e eu não entendi por quê. Mas eu acho que queriam a mim. Esse foi o primeiro embate difícil na vida da gente, servidor público. Depois, em 2007 e 2009, um outro momento muito difícil da fusão das receitas previdenciária e Receita Federal. Meu Deus, eram quase 400 colegas em Recife. E eu era presidente do Sindifip-PE. E uns chegavam, Cândida, isso não pode ser, como é que pode, isso não pode acontecer, eles não vão nos receber, e vinha um e chorava, e uma outra lamentava muito, alguns vinham regozijando, achando que o futuro é aquele, vamos para a Receita, né? A gente vai ter mais força lá. Mas foi muito difícil a batalha, né, Lourdinha? Lourdinha... Quantas audiências públicas e quanta rejeição foi sentida por nós, oriundos da Previdência, dos colegas da Receita. Mas, graças a Deus, a fusão aconteceu em 2007, maio de 2007. E, apesar de todos os lamentos, hoje a gente tem uma história bonita para contar, não é, Assunta? Gente, não parou por aí. Aí veio a fusão das entidades sindicais. Em 2009, eu, presidente também do sindicato estadual. E vamos lá. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Tá? Eu acho que um outro momento, eu estou falando dos momentos emocionantes que eu vivi no sindicato. Depois da fusão, aí veio a reforma da Previdência ainda do governo Dilma. Não, Lula. Foi no Lula primeiro. E a gente lutando pela Previdência. Exatamente, Lourdinha, exatamente. E um outro momento muito marcante, gente, foi da reestruturação da carreira da gente, né, em 2017. Como foi difícil. As colegas aqui participaram ativamente no trabalho parlamentar e foi difícil a beça, né? Eu me lembro de estar, eu acho que era meia-noite ainda, naquela Câmara dos Deputados, e a gente, na iminência da MP caducar, a gente só tinha um dia mais. E a gente aprovou na Câmara, no dia seguinte no Senado, né, Assunta? As colegas aqui sabem disso, o quanto foi difícil essa luta. Bem, esses foram os momentos mais emocionantes que eu vivi e digo a vocês, valeu muito a pena. Valeu a pena porque eu não sou muito de microfone, gente. Eu sou mais de ajuda, colaboração e a participação. Não sou muito de microfone, não. Mas eu quero dizer aos colegas que têm receio de participarem, né, da luta sindical, que vale muito a pena, porque a gente está lutando por nossa categoria. E pela valorização, não é, da Receita Federal que a gente tanto contribui. Eu quero fazer essa homenagem à minha avó Maria Cândida, à minha mãe e à minha avó Maria de Lourdes.
porque eu tive uma rede de apoio que me ajudou. E sem essa rede de apoio, eu não teria liberdade para toda essa luta, né, enfrentada. Eu sou mãe de filho único, agora é um homem, mas na época era muito pequenininho, e eu tinha que ter apoio, né, da minha família para poder me ausentar. E muitas vezes eu senti culpa disso. Aqui alguém falou de culpa e é isso mesmo. Me senti culpada por não ter participado mais ativamente próximo a ele. Eu tenho amigas que diziam, mas ele teve 3 mães, teve você, teve sua mãe e teve sua avó. Teve, mas eu senti a necessidade de estar mais próxima dele. Bem, gente, essa homenagem é para essas mulheres de coragem, que somos todas nós, tá? E a colega Kátia falou muito bem. Eu acho que uma das coisas que inibe um pouco as colegas de participarem do sindicato é que no advento de rede social a coisa está pegando muito feio. Eu acho que desde a reestruturação, quanta agressão muitas vezes. Eu lembro que Maíra vivia, coitada, naquele celular o tempo todo a responder aos colegas, mas a gente recebia tanta coisa feia pela internet, tanta agressão. Bem, eu acho que isso é um receio das colegas. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigada, e a paciência de vocês de terem ouvido um pouquinho minha história. Obrigada, Lourdinha, obrigada a todos vocês. Para receber homenagem das mãos de Maria de Lourdes, convidamos ela, que atualmente é segunda vice-presidente do Sindifisco Nacional e presidente da Delegacia Sindical do Ceará, Natália Ribeiro Nobre Saraiva. Bom, pessoal, eu já falei bastante ali na mesa, né? Mas quero aproveitar para dividir essa homenagem com todas as mulheres guerreiras que a gente tem, não só dentro do sindicato, mas também na estrutura da Receita. A gente também tem mulheres que não decidiram entrar nessa linha de sindicato, mas que sim, se dedicaram bastante internamente na Receita para que a gente possa ter a casa que nós temos hoje. Quero lembrar de todas que passaram pela DS Ceará, não só da minha atual diretoria, nós temos uma diretoria muito florida, né? Marielle, Fátima, Sônia, várias outras colegas que estão hoje na diretoria da DS Ceará fazendo um excelente trabalho. Eu aproveito para agradecer a todas. Mas lembrar também de todas que já passaram na diretoria da nossa DS também, especificamente. E, como já foi lembrado aqui, né, as nossas funcionárias lá, que estão desde muito tempo, Francimeire, Sinhá, Lalá, que continuam cuidando do sindicato como se fosse a casa delas. Isso é muito importante, aproveitar também para estender a homenagem para as nossas queridas aqui da DEM, né? Todas, não vou citar nomes, mas todas sabem quem são. Né? A gente tem realmente várias mulheres que seguram realmente a estrutura do nosso sindicato e a gente sabe que sem elas a gente não teria o êxito que a gente tem hoje. E aproveitar também para falar da nossa luta. Eu quero dizer que, para mim, foi um momento histórico quando a gente teve aquela votação da PEC 443. A gente estava dentro do Congresso, brigando pelo subsídio paritário ao pessoal da AGU, que eles queriam 95% do subsídio do STF, e a gente estava brigando por isso. E a nossa PEC, a PEC ela foi aprovada na Câmara sem a nossa emenda. A nossa emenda para a inclusão na 443 foi rejeitada. E aquilo ali, para mim, me marcou muito. Foi um momento que marcou a minha vida e foi o que fez eu decidir lutar dentro do sindicato. Até então, eu trabalhava realmente lutando para resolver questões internas da Receita, mas resolvi que o sindicato ele precisava, sim, de mais pessoas, mesmo sem estar oficialmente em diretorias do sindicato,
mais pessoas atuando, mais pessoas brigando para que a gente pudesse ter realmente o nosso cargo novamente colocado em um patamar de respeito, de consideração e de valorização. Então, de lá para cá, foram muitos anos de luta, não só dentro do Congresso Nacional, teve um período que, na mobilização anterior, eu estava como representante da 3ª Região Fiscal, no Comando Nacional de Mobilização. Então, era congresso, ato público, conversando diariamente com colegas, buscando que os colegas se engajassem na mobilização e etc. E, nesse período agora, né, da mesma forma, sendo que já nesse cargo na diretoria, mas, enfim, um trabalho árduo que foi feito por vários e vários colegas, não só por mim, mas de lá até hoje, para a gente ter o que nós temos hoje, que é, finalmente, uma regulamentação da nossa gratificação de eficiência. Não é a melhor regulamentação que a gente poderia ter, mas é uma regulamentação que atende, pelo menos no longo prazo. No curto prazo, todo mundo aqui já recebeu o contra-cheque, viu que mudou pouca coisa, mas no longo prazo a tendência é que a gente consiga avançar nisso e, por óbvio, continuar lutando também por reajuste do vencimento básico, pela correção do problema histórico, que é a questão da paridade. Então, a gente precisa, sim, se empenhar com todas as nossas forças para a gente resgatar isso e a gente ter esse direito das colegas e dos colegas aposentados respeitado. Tá? Então, é isso, gente, e obrigada. E ainda, para receber homenagem, convidamos ela, que é diretora adjunta de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, Patrícia Fiore Cabral. Eu também não sou muito boa com microfone, tenho dificuldade, prefiro o tete-a-tete lá no Congresso, com os parlamentares, do que falar em público. Mas eu queria agradecer a homenagem, eu confesso que eu fui pega de surpresa, a minha história sindical é recente, eu praticamente comecei junto com a Natália, em 2015, na PEC 443, e eu achei que, na época, realmente a gente precisava agregar na luta sindical. Então, eu participei de lá para cá como voluntária, não necessariamente fazia parte dos quadros do sindicato, mas me dedicava a fazer trabalho parlamentar. Participei com outras diretorias, com outros diretores de trabalho parlamentar, né? Maíra, George e tantos outros. E participei como diretora de trabalho parlamentar na DS São Paulo, na última legislatura. Gostei, né? E fui convidada a participar da atual DEM. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito gratificante para mim ouvir histórias de todas vocês, porque é uma coisa que eu valorizo muito, é história. Eu gosto de ouvir histórias de outras guerreiras, Joana d'Arc, tantas princesas, tantas rainhas, mulheres de fibra, mulheres guerreiras que lutaram ao longo da história para a gente chegar aqui onde a gente está hoje, né? Então, foi muito bom, realmente, eu me sinto muito gratificada em poder participar e ouvir a história de todas vocês, a quem eu já conhecia, muitas eu já conheço, né? Assim, não conhecia as histórias, mas conhecia as pessoas e estou muito feliz de ter a oportunidade de ouvir a história de todas vocês hoje aqui. Agradeço muito a homenagem também. Obrigada, viu? Muito bem, convido então a senhora Maria de Lourdes e Patrícia Fiore para tomarem assento à mesa. E agora nós teremos uma entrega mais que especial. E para este ato, eu passo a palavra então para a senhora Nori Celeste. Eu queria explicar que houve um critério. Houve critérios para a gente escolher as pessoas que iam receber a homenagem.
mas a gente vai romper o critério, porque tem companheiros que não podem, que estão a toda hora com a gente, companheiras de todos os momentos, companheiras de grandes histórias. Então, agora, nós queremos homenagear, essa é a minha Zazá. Venha, meu bem. Venha. Temos que receber a nossa companheira de todas as lutas. Essa é a minha Zazá. Uma foto oficial, então, né? Todas as nossas diretoras com a nossa homenageada. Muito bem. Não, não tem microfone, não. Olha, eu estou aqui recebendo essa homenagem. Bom. Esta é a minha DS e a minha DEM. Lembre-se de votar este ano. Vamos. Bom, nós temos outras grandes mulheres, né, que estão nos acompanhando virtualmente. Então, a Nori Celeste fará as honras. Quando a gente convidou as pessoas, algumas estavam impossibilitadas. Algumas estavam impossibilitadas por alguma razão e a gente as convidou para assistirem essa homenagem online. Elas receberão em casa o nosso Oscar, vão receber a placa em casa. Então, eu vou citá-las, mas não puderam estar aqui. A Lourdes Gutierrez, que foi primeira vice-presidente da Unafisco Sindical. A Ivone Marques Monte, que ficou muito feliz, mas ela está na Alemanha agora. Eu espero que ela esteja assistindo com a filha e os netos. A Maria Lúcia Fatorelli, que esteve aqui hoje de manhã, mas tinha voo marcado já e não pôde desmarcar. Nelly Maria Pereira de Jesus, presidente do Sindifisp São Paulo. A Nelly também não pôde estar aqui. Maria Rita Parente Linhares, que era do Sindicep Ceará, também não pôde estar aqui. Maria Luísa do Rego Monteiro Bonfim, presidente do Sindifisp Santa Catarina, também não pôde vir. Cristina Barreto Taveira, presidente do Sindifisp Rio de Janeiro. Lúcia Helena Narras, que também não pôde estar aqui. E a Jussara Mendes. E Jussara Mendes da Silva Santos, que era lá do Rio Grande, que é lá do Rio Grande do Sul, que era presidenta do Sindifisp Reais, que também não pôde estar presente. A elas todas a nossa grande homenagem, e elas vão receber, além do nosso carinho que nós estamos mandando daqui, também a homenagem. A gente sabe que muitas de nós deixaram de partilhar tempo com a família, deixaram de participar de algumas coisas com os filhos. Eu conversei com a Ivone me contava que ela tirou 9 meses de licença-prêmio para trabalhar para o sindicato. É tempo de qualidade que tu podia ter com a família e que foi entregue para o coletivo. E mesmo se tu imaginar isso em pecúnia, hoje em dia dá para converter em pecúnia. E gente, é
é a nossa homenagem pelo tanto de doação de todas essas pessoas. Nós queremos que chegue a todas elas e a todas as mulheres, e quem estiver pensando que venha também, porque a gente tem que construir essa rede de grande carinho umas pelas outras. Tá? Agora, passo para ti. Eu só quero pedir um minuto de uma licença. A gente agradeceu para todo mundo, eu quero agradecer para minha irmã. A pessoa que mais me deu força. Muito obrigada, Ana. Bom, neste momento faremos a apresentação da Comissão das Mulheres e para este ato passo novamente a palavra. Então, vamos lá, senhora Natália Ribeiro Nobre. Bom, pessoal, a nossa Comissão de Mulheres, ela, a princípio, está com essas integrantes, que eu vou ler aqui os nomes, mas, por óbvio, é uma comissão que ela está aberta sempre a receber novas colegas, novas contribuições, novas pessoas que queiram participar mais ativamente. Por óbvio, sempre que a comissão for organizar algo, vai sempre contar com outras colegas que não estão na comissão, mas as que estão na comissão, a gente espera que possam ter uma dedicação mais efetiva para que a gente possa dar andamento aos trabalhos. Eu queria, desculpa, agora eu vou te atrapalhar, porque assim, eu não contei a história. Num outro momento, eu contei que ela surgiu ano passado, né? E a gente fez umas primeiras reuniões para explicar o que era. Eu acho fundamental que a gente aprenda com quem já fez. Nós vamos fazer, eu já convidei o pessoal do Sind Receita, nós vamos fazer uma reunião com elas, com a Comissão de Mulheres do Sind Receita, para a gente aprender. Ontem elas me deram tanta dica que eu quero dividir com todo mundo. Então, essa é uma lista que não é exaustiva, que a Natália vai me ajudar, que enxerga melhor, porque é mais nova. E a gente está aberto. Duas colegas manifestaram o desejo de participar também, o que me deixa muito feliz. Aqui, hoje. As que eu citar, que estiverem aqui presentes, a gente pede que venham aqui para frente, tá? À medida que eu for chamando. E, por óbvio, a maioria não está aqui, mas as que estiverem, a gente pede isso, tá? Então, Assunta Dia de Berga Masco, da DS São Paulo. Bárbara Araújo de Castro Oliveira, da DS Brasília. Kátia da Silva Bezerra, da DS Rio de Janeiro. Dejanira Freitas Braga, da Direção Nacional. Vai lá, Dejanira. Fátima Maria Gondim Bezerra Farias, DS Ceará. Liliane Parente Vieira, da DS Brasília. Maria Cândida Capozoli de Carvalho, DS Recife. Maria de Lourdes Nunes Carvalho, da Direção Nacional. Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, da DS Brasília. Marielle de Oliveira Dornelas, da DS Ceará, próxima presidente da DS Ceará. Depois eu desço também. Nélia Cruvinel Rezende, da DS Goiânia. Nori Celeste Sais de Ferreira, da Direção Nacional. Patrícia Fiore Cabral, da Direção Nacional. Esther Lúcia Coser Nemer, DS Espírito Santo. Clair Maria Hickman, da DS São Paulo. Cláudia Feigmaier, da DS Porto Alegre. Guilhermina Ferreira de Oliva, DS Santos. Josete Vignoli da Silva, DS Pelotas. Jussara Mendes da Silva Santos, DS Porto Alegre. Lígia Mantovani, DS Santos. Mônica Maria de Andrade Torres, Portugal, da DS Ceará. Nelly Maria Pereira de Jesus, DS São Paulo. Tânia Catarina Feijó Napolitano, DS São Paulo. Tânia Regina Coutinho Lourenço, DS São Paulo. Agora eu vou descer só para a gente bater a foto.
Muito bem. Eu quero pedir a todas que permaneçam à frente e convidar, inclusive, nossas convidadas que estão aí no auditório para que possam vir aqui também para tirar uma foto todas juntas. Vamos lá? Deixa eu explicar. Essas flores foi a Comissão de Mulheres do Sindreceita que mandou para a Comissão de Mulheres do Sindifisco Nacional. Muito obrigada à Comissão de Mulheres do Sindreceita. Agora repete assim, lugar de mulher, todas juntas, vamos lá. Lugar de mulher. De novo, lugar de mulher. Muito bem, parabéns a todas as mulheres aqui presentes, as mães, filhas, esposas, as auditoras fiscais, palestrantes, as homenageadas e todas as convidadas. Lembrando que nós teremos ainda um coffee break aqui, tá bom? Ao lado de fora, aliás, fora do salão. O Sindifisco Nacional agradece a presença de todos, desejando um feliz Dia das Mulheres e um ótimo final de semana.